qual a sua perspectiva? O que você está achando do governo Lula agora em 2023? E qual o cenário que a gente pode esperar, na sua opinião, para os próximos meses aqui no Brasil? Bom, vamos lá, né. Eu acho que falar de cenário aqui, desenhar o cenário econômico e político da forma mais técnica possível, né. Então, ultimamente tem sido complicado falar de política, mas vamos entender o que, né, o governo Lula tá quais são os desafios, né, o que está por trás, hã, desse plano de fundo aí que ele tem que vencer em 2023. Quando a gente olha para o ano, né, a gente pega 2022, foi um ano de crescimento econômico, de retomada, em que a inflação caiu fortemente. A gente viu ali um movimento de juros dando resultado. E, dado tudo isso, você entra em 2023, que é um ano muito mais complicado. Então, do lado externo, a gente tem um ano de aperto monetário, né? A gente vê as taxas de juros pelo mundo em um patamar elevado. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo, vai no momento atual, especificamente aí com os bancos americanos, mas com uma tendência de alta, um crescimento econômico menor, e o problema da inflação no mundo é um problema que não tem uma resposta, né. Então, diferentemente da nossa inflação, que é clara, que a gente consegue controlar ela de alguma forma e controlou, como a gente fez, nos últimos meses, né, nos últimos 2 anos, lá fora não, é um grande descasamento entre oferta e demanda, um problema sério de oferta, de mão de obra, de trabalho. Então, o cenário lá fora é muito desafiador. E isso impacta diretamente aqui do nosso lado, né. E aí quando você olha do lado Brasil, as coisas estão continuando, né, do lado econômico, praticamente iguais, só que você não tem mais aquele crescimento econômico, você não tem mais o carrego ali para 2023. E você não tem muito de onde tirar, você não tem cartas na manga, né. Então, pensar no Lula, nos governos anteriores dele, ele pegou um momento, as pessoas acabam confundindo o político com o momento, né. São coisas bem diferentes. Então você pega: "Ah, esse político foi genial". Tá, ele fez algo genial ou ele pegou um momento genial? E o que a gente teve, no primeiro e segundo mandato dele, a gente teve uma grande mudança econômica no Brasil. Sim, o minério de ferro explodiu. Isso fez com que tivesse uma grande entrada de recursos aqui na nossa economia. A gente teve uma migração das classes D e E para C, crescimento do crédito, varejo, tudo isso teve um impacto, né, econômico, social muito grande. Mas o momento era outro, né, era um momento de boom econômico global. E aí as pessoas, alguns tinham expectativa: "Ah, o Lula vai ser aquele Lula dos governos passados". Não, é o momento, né. Você pode ser o melhor gestor do mundo, você pega uma crise, uma pandemia, você não tem muito o que fazer. E aí nesse momento, né, as pessoas tinham uma expectativa, né, quem tinha uma expectativa, eu não tinha, mas quem tinha, tá se frustrando. Tá pedindo picanha. Porque não vai exatamente, não tem como reduzir o preço de tudo, não tem como dar dinheiro para todo mundo, as coisas não vão crescer do dia para a noite, não. Esses são os pontos micros que o governo anterior vinha fazendo, no médio prazo iam ter como efeito, né, essa melhora econômica. Mas dado o cenário hoje, né, do mundo, de alavancagem, de juros altos, de inflação, a gente não tem muito mais por onde crescer. Então, é sim um cenário desafiador, com um crescimento baixo, sim, com uma inflação que está sob controle, mas depende muito do fiscal, depende muito da ancoragem, né? Porque a inflação é importante para quem está nos assistindo, né? É a questão do como os gastos do governo vão se comportar daqui para frente, porque um aumento de gastos mostra uma falta de compromisso e também aumenta, né, a demanda na economia, como também a ancoragem. Ter um Banco Central com uma credibilidade independente e ali presente para dar aquela segurança que a função dele é manter a inflação sob controle, e quando ele se coloca nessa figura e tem essa credibilidade, ele ancora as expectativas futuras, e isso ajuda a reduzir a inflação no momento, no presente. Quando você começa a ter atrito ou falas fora do contexto, isso começa a prejudicar, você começa a ter uma deterioração das expectativas. Então, isso também atrapalha. Então, os ruídos que a gente vê todos os dias no jornal, de alguma forma atrapalham do lado da inflação. Não é a inflação e os juros, você não ganha no grito. Não é
porque eu quero uma inflação baixa, porque eu quero um juros baixo, que eu vou conseguir. A gente vê no mundo, né? O mundo está passando nos Estados Unidos ainda num nível elevado, a gente está falando de 6, Europa também, e a inflação lá fora caiu em função de fatores muito mais atrelados a commodities, a uma redução no preço de petróleo, aquela pressão toda que a gente viu em função da guerra na Ucrânia, teve uma redução desse efeito. Mas ainda existe uma pressão muito forte do lado de mão de obra. Então, acho que assim, não será um ano fácil. E do lado político, também não será um ano fácil, né? Porque o Congresso, de alguma forma, é centro-direita. Então, existe uma dificuldade em se aprovar ali grande parte de medidas com facilidade. A gente está aguardando agora o que vai sair no arcabouço fiscal. O Haddad vai falar, tem até essa semana, não é? Pra Essa falar mais ou semana, menos. que vai ser o novo teto dos gastos, né? Vamos ver como é que isso vai sair. Não sair muito torto. Bom, acho que agora é torcer para o Brasil continuar numa rota fair, né? Numa rota minimamente razoável. Não é jogar contra, né? Independentemente da posição política, a gente quer que as coisas deem certo para o Brasil. Então, um fiscal melhor, uma meta de inflação aí sem ter algum viés político, Banco Central independente, tudo isso de alguma forma ajuda, mas olhando de forma assim, clara, o ano vai ser um ano difícil e o governo tem sim, com certeza aí, grandes desafios para conseguir fazer a economia crescer e gerar credibilidade para continuar a ter investimentos, né? Porque uma coisa que a gente vê nesse momento, principalmente em novembro, né? A gente viu um choque de confiança. Assim, naquele primeiro momento, né? Dados os discursos mais agressivos, as coisas continuam como estavam, entretanto, as decisões futuras, elas param. E foi isso que a gente sentiu. No mercado, não especificamente em ações, mas nos deals, nos grandes investimentos, estava todo mundo parado para entender como, né, a gente vai ver nesse governo nos próximos anos, qual vai ser a estabilidade jurídica para continuar. Então, esse é o ponto, é recuperar um pouco dessa confiança ali com essas falas mais fora do contexto, para o Brasil conseguir crescer. Mas sim, não será um ano fácil.